estamos gravando, ok? Vamos fazer uma aula hoje, então, sobre mandato mercantil, mas a gente vai estar vendo também questões do Estatuto da Advocacia, tá? Como é que vai funcionar para vocês estarem fazendo depois essa procuração dos clientes de vocês. Se tiver alguma dúvida, eu não peguei o jeito ainda aqui do Teams, tá? Então, se tiver alguma dúvida aqui no meio da aula, abre o microfone e pergunta, porque eu não sei ainda como é que vê no chat na hora que eu estou compartilhando a tela, tá? Então, vocês podem falar no microfone a hora que eu estiver compartilhando a tela. A hora que eu não tiver, eu vejo o chat aqui. Mas a hora que eu estou compartilhando ali a tela, eu não consigo ver o chat, ok? Então, vamos lá. Ô, professora. Oi, amor. Nossa, dá para ouvir minha voz. Esse mandato é uma das espécies de colaboração, não é? Ou não? É uma das espécies o quê? Do contrato de colaboração. É isso? Ou não? Não. Mandato é uma espécie de contrato. Ele é entendido como um contrato de colaboração, né? Porque uma pessoa age em nome de outra. Ah, tá. Entendi agora. Entendi. Tá bom? A gente viu ele na semana passada, né? Lá nas espécies de contrato de colaboração. É isso que você está falando? É isso. Isso, porque a gente tem o gênero, contrato de colaboração, e as espécies, né? Daí a gente viu vários lá. Daí eu vou dar esse, porque esse vocês vão trabalhar muito com ele, né? Que advogado utiliza muito o mandato, né? Para trabalhar em nome do cliente. Ok? Ok, obrigada, professora. Nada, meu amor. Vamos lá, então. Se vocês estiverem aí com o material de vocês, bom, o conceito de mandato vocês têm lá, né, no artigo 653 do Código Civil. Esse conceito, ele serve para o direito civil, para o direito empresarial e também para o Estatuto da OAB, tá? Ele serve para qualquer um deles. Então, esse mandato, ele pode ser entre pessoas físicas, né? Duas pessoas físicas, entre pessoa física e pessoa jurídica, entre duas pessoas jurídicas, né? Que é o que importa para a gente, e entre advogado e cliente, que eu também vou estar passando aqui para vocês, tá? Então, pode ser qualquer um desses tipos de mandatos, ok? Então, a gente tem legislação falando sobre mandato. A gente tem lá do artigo 653 ao 692 do Código Civil. A gente tem o Estatuto da OAB também, que fala de mandato, tá? Mandato, procuração, subestabelecimento com reserva, sem reserva de poderes. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E o Código de Processo Civil também vai estar falando, se não me engano, é lá no artigo 9º, tá? Então, a gente tem 3 legislações aqui que vão estar falando de mandato, ok? Primeira coisa que eu preciso saber antes de começar isso aqui. Meus amores, vocês sabem a diferença entre mandador e mandato? Vou até escrever aqui. Mandador e mandato. Vocês sabem a diferença? Diga, amor. Não, acho que mandato é quando uma pessoa age em nome de outra pessoa, e mandado é quando o juiz manda alguma coisa, né? Tipo prisão. Isso mesmo, tá? Então, para quem não sabe, mandado vem do verbo mandar,
tá? E quem expede mandado, quem manda é juiz, tá? Então, o juiz que vai mandar, tá? Mandador, quem faz é juiz. Mandato é essa procuração que a gente coloca. Ah, professora, mas e por que que a gente fala que político tem mandato? Por quê? Porque a gente vota neles para eles trabalharem para quem? Para a gente, tá? Então é como se a gente outorgasse uma procuração para os políticos agirem em nosso nome, tá? Por isso que do político a gente também fala que eles têm mandato de 4 anos, tá? Então, quero que lembrem disso. Mandador é do juiz, tá? Mandator é aquele que você faz uma procuração para a pessoa estar trabalhando, ou no caso do político, é aquele mandato que ele tem para trabalhar para o povo, em nome do povo, tá? Por mais que às vezes a gente ache que não é realmente isso que acontece, né? Bom, mas enfim, é isso, tá bom? Então, só para vocês saberem. Mariane, agora você sabe? Entendeu a diferença de um e de outro? Entendeu, minha flor? Então, eu vou voltar aqui para a gente continuar no conteúdo, tá bom? Eu não coloquei o conceito de um e de outro no material, porque eu explicar, mas qualquer coisa vocês podem deixar aí anotado no material de vocês, tá? Mandador, juiz. Mandator é a outorga de poderes, beleza? Então, tá bom, minha flor. Vamos lá. O famoso era para ser, mas não é. Deveria substituir a frase ordem e progresso da bandeira. É difícil, né, Drica? Vamos lá, então. Então, o conceito está ali no artigo 653. Então, opera-se mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Gente, então, eu não faço um contrato de mandato, né? O meio por qual esse mandato vai funcionar é através de um documento chamado procuração, tá? Então, tem certos casos que eu preciso de uma procuração pública, tem certos casos que eu não preciso de procuração pública, tá? A procuração pública, normalmente, ela é só quando a lei exige, tá? Por exemplo, compra e venda de imóvel, casamento, né? Quando você vai casar no lugar de alguma pessoa. Então, lá, eu morei no Japão, acho que eu já falei isso para vocês, né? E eu tive colegas lá que mandaram uma procuração para o Brasil, né? Fizeram essa procuração lá no Japão, e mandaram para o Brasil para a mãe casar com a namorada aqui no Brasil, né? Então a mãe tinha uma procuração e essa procuração ela conseguia casar com a pessoa e a pessoa depois fazer toda a documentação para ir para o Japão, tá? Nesse caso aí a procuração precisava ser pública, né? Então ele tinha que fazer essa procuração lá. Nossa, gente, fugiu o nome, já voltou, no consulado, tá? Tinha que fazer essa procuração no consulado. Eu mesmo, quando eu fui registrar meu filho aqui no Brasil, o pai dele estava no Japão, porque eu vim do Japão grávida, né? Eu vim com 3 meses. E daí, quando eu fui registrar o Tiago aqui no Brasil, o pai dele fez uma procuração também para mim, lá no consulado, e enviou essa procuração me autorizando a registrar o Tiago no nome dele, tá? Então, tem certos casos que é exigido procuração pública, tem casos que não, tá? No caso do advogado, se for para ele trabalhar num processo, né, não tem necessidade da procuração ser pública, tá? A procuração só vai ser pública quando a lei exigir. Beleza? Tranquilo aqui, gente?
Eu coloquei aqui algumas questões para vocês, né? Porque vocês nunca me perguntam nada durante a aula, não me mostram nenhum rosto, né? Eu coloquei algumas questões aqui para vocês, até porque eu acho que vocês já viram esse conteúdo com a Cláudia, né? Vocês já viram com a Cláudia? Que o pessoal da manhã falou para mim que já viu. E vocês já viram esse conteúdo com a Cláudia? Já viram em Direito Civil? Esse conteúdo? Nossa, eu nem lembro, professora. Não lembra? Devem ter visto aqui, às vezes já faz um tempinho, né? Daí não lembra mais. Mas tudo bem, agora vocês vão relembrar e vão ficar craque. A questão do mandato, gente, ele pode cair em questões na prova da OAB, na primeira fase, em direito civil, em processo civil e em ética, tá? Então, ética, pelo menos uma questão em uma das 3 provas que tem no ano, acaba caindo alguma coisa ali de procuração. Oi, minha linda! Que bom ver um rosto amigo. Então, vamos lá. Eu coloquei ali a primeira pergunta para vocês. Quem pode outorgar a procuração? Só voltando um pouco antes ali, eu coloquei mais conteúdo ali para vocês da procuração, tá? Como eu sei que vocês já viram isso com a Cláudia, eu não quero que a aula fique maçante, tá? Mas ali eu coloquei para vocês que é uma espécie de contrato consensual, tá? Então, não posso obrigar ninguém, né, a fazer isso, mas não é nesse sentido de consensual, é porque precisa de 2 partes, né, para fazer um mandato. Professora, mas tem contrato que tem uma parte só? Tem. O contrato de doação, por exemplo, é uma parte só. Eu não preciso da outra parte estar aceitando ou não, tá? Não solene. Então, via de regra, ele não é solene, tá? Mas há casos específicos em que a lei exige essa solenidade, né? Que é a forma, ser feito, né, em cartório, tá? Ou às vezes até com reconhecimento de firma, alguma coisa nesse sentido, tá? Intuito personae, que quer dizer o quê? Que é personalíssimo, né? Então, eu não posso ali trocar o outorgante e o outorgado num contrato de mandato, tá? Na procuração. Aquela pessoa não pode ser trocada, tá? Eu posso subestabelecer, por exemplo, para algum advogado. Mas isso, por exemplo, eu como advogada, quando eu vejo a necessidade de subestabelecer, que vai ter alguma audiência, alguma coisa que eu não posso fazer, eu já deixo no contrato do meu cliente uma cláusula dessa, tá? Tem que deixar os clientes de vocês avisados, tá? E via de regra gratuito, o que não é o caso para o direito empresarial, porque a gente já viu que no direito empresarial a gente não tem contrato gratuito, tá? Então, vamos lá, continuando. As partes do contrato de mandato. O cliente, que normalmente é o mandante, que outorga poderes à empresa, advogado ou alguma pessoa física, que é o mandatário, tá? Então, a gente tem o mandante e o mandatário, ok? Tranquilo aqui? Então, vamos lá. Bom, ele tem sobre o mandato. Eles têm no artigo 5º do Estatuto e nos artigos de 9 a 26 do Código de Processo Civil, além desses artigos que eu já falei para você aqui, né, do Código Civil. Então, ele tem no Estatuto e no CPC também. Então, são 3 legislações que a gente tem sobre mandato, ok? Ele serve para postular em juízo ou fora dele, tá? No caso de mandato judicial. A procuração é o instrumento do mandato, é por onde o contrato de mandato se viabiliza, ok? Então, ali, quem pode outorgar esta procuração? Então, vai estar lá no material de vocês.
todas as pessoas maiores no gozo de seus direitos civis, que vai estar lá no artigo 2º do Código Civil, que vocês viram lá no primeiro ano. Vocês estão lembrados lá daquelas pessoas? Os capazes, os incapazes? Lembra daquele pessoal lá? Então, é para aqueles lá, tá? Os incapazes só podem outorgá-los assistidos por seus representantes legais, no caso, pais, tutores ou curadores. Quando se tratar de pessoa jurídica, os poderes dependem de autorização dos diretores outorgantes constantes do Estatuto Social. Então, gente, quando uma empresa vai outorgar poderes para alguém, a empresa não assina, né? Por óbvio, a empresa é uma pessoa jurídica, ela não é uma pessoa física, né? Não existe mão nela para ir lá assinar, tá? Então, quem vai assinar é o representante legal, e esse representante legal, ele está estabelecido no contrato social da empresa, falando que ele é o representante legal, tá? Então, é essa pessoa que tem que assinar o contrato, tá? A procuração. Então, tem que ser o representante legal. Obrigatoriamente, esta pessoa tem que constar no contrato social que ela é a representante da empresa. O que acontece? Por exemplo, a minha mãe e o meu irmão, eles são sócios na empresa do meu irmão, porque a esposa dele não pode ser, né? Por conta do Código Civil que não permite. Então, a minha mãe daí ela tem 1% só da empresa e o meu irmão tem os outros 99%. E no contrato social da empresa, está falando que só quem pode assinar documentos, folha de cheque, né, contratos e tudo mais em nome da empresa é o Marco Aurélio, tá? Que é o meu irmão, que é o representante legal. Então, quando eu falo representante legal, eu não estou dizendo sócios, tá? É isso que eu quero que fique claro para vocês. Não são os sócios que podem assinar ali a procuração. É quem está no contrato social da empresa falando que é o representante, tá? Não é qualquer pessoa. Porque uma empresa pode ser, sei lá, ter 10 sócios, né? Então, os 10 podem assinar? Não, normalmente eles colocam lá nesse contrato social quem é o representante legal. Pode colocar que todo mundo é representante legal? Até pode, não tem impedimento nenhum, tá? Mas tem que colocar lá quem que é o representante legal. Isso não é necessário quando eu tenho uma empresa individual, tá? Mas quando eu tenho uma empresa que tem mais de um sócio, eu tenho que colocar ali quem que é o representante legal dessa empresa, quem que assina pela empresa, tá bom? Amores, tranquilo aqui essa questão do quem pode outorgar? Sim? Tranquilinho. É bom que daí, se vocês já viram, vocês já vão relembrando, né? A hora que eu vou falando. Tá bom? Então, tá bom, então, meus amores. Obrigada. Continuando. Vocês já ouviram falar que advogado pode advogar em causa própria, né? Vocês já ouviram falar disso, não ouviram? Vocês já ouviram que advogado pode advogar em causa própria? A gente do direito, a gente entende que isso não é um bom negócio, tá? Os advogados, a gente entende que isso não é um bom negócio. Por quê? Porque a gente acaba vendo a situação de uma forma fechada, né? E se um colega está advogando para a gente, aquilo lá, às vezes, acaba vendo de uma outra forma melhor, né? Então, eu normalmente, quando eu tenho que entrar com uma ação para mim,
eu acabo pedindo para algum colega acompanhar o meu processo. Eu acabo fazendo a petição inicial, tudo mais, mas eu peço para ela dar uma revisada para mim, depois, se precisar me acompanhar em audiência, né? Eu peço sempre para um colega acabar fazendo isso para mim, né? E acabo fazendo para colegas meus também, né? Então, a gente, depois, quando vocês estiverem com uma certa prática aí, vocês vão ver que acaba sendo melhor tendo isso. Ah, professora, mas esse caso é no caso de grandes ações ou de qualquer uma? Ó, eu vou ser bem sincera, eu coloco em qualquer tipo de ação. Eu tive uma ação esses tempos atrás contra a Vivo, que eu estava recebendo cobrança da Vivo de telefone fixo, e tinha caído, meu amor. Não, Travou. E eu entrei e pedi para uma colega entrar com ação para mim. Eu fiz a petição inicial, ela distribuiu no nome dela e tudo mais. O que aconteceu? Foi marcado, teve audiência de conciliação, não teve acordo, e daí eu pedi audiência de instrução. E ela foi intimada e não esqueceu dessa audiência. E no juizado paga multa quando não vai na audiência. E ela tinha ganhado neném há pouco tempo, estava sem trabalhar e tudo mais, e ela não recolhia INSS. Eu sei que eu ainda morri com uma multa de, não lembro se era R$ 300 ou R$ 400, porque a gente não compareceu na audiência. Eu fui descobrir só quando chegou uma cartinha do Tribunal de Justiça aqui, já com o boleto para eu pagar. Daí eu liguei para ela e perguntei o que tinha acontecido. Aí ela falou, eu vi, amiga, mas eu ia pagar, porque como você não teve culpa, isso aí foi castigo, sabe por quê? Porque eu tava com tanta raiva, essa cobrança da Vivo não era minha, é porque a minha sogra teve telefone da Vivo, não pagou a conta, e daí aquilo lá acabou prescrevendo, a Vivo não podia mais colocar ela no Serasa nem nada, e daí como o meu contato tá no contato do meu marido, o meu marido está no contato da minha sogra. Daí, entendeu? Pegaram o nome de todo mundo e eu, até hoje, eu ainda recebo ligação. Não entrei com ação de novo, porque eu falei, bom, vai ver que era Deus que não queria, né? Porque eu já tinha xingado tanto a minha sogra, ainda mais pro meu marido, que ele falou assim, às vezes não é o que Deus quer, né? Mas, enfim, tá? Castigo, foi mais ou menos isso que eu pensei. Só porque eu queria entrar com ação, que eu estava com raiva da minha sogra, que devia ter entrado com ação contra a minha sogra, né? Mas fazer o quê? Não dá, né? Então, é isso, faz parte, tá bom? Então, aqui, eu vou estar mostrando agora para vocês, que está aí também no materialzinho de vocês, a questão de procuração em causa própria, tá? Nesses casos do advogado, tá? Então, eu coloquei ali o que um doutrinador fala. A procuração em causa própria é irrevogável, porque implica transferência de direitos, tá? Essa é a opinião dele, tá? Eu, por exemplo, nesse processo que a minha colega entrou para mim, eu podia ter entrado, né, ter me cadastrado como procuradora, né, não precisava juntar uma procuração, porque daí é só lá na qualificação eu colocar advogando em causa própria, tá, gente? É assim que a gente faz. Eu não sei, vocês já chegaram a ver petição inicial? Já viram alguma petição inicial? Algum de vocês faz estágio lá no núcleo? Então, a gente coloca lá a qualificação, né? Nome, endereço, e coloca lá, por meio de sua procuradora, de seu procurador, com instrumento anexo, né? E se você tiver advogando em causa própria, daí você coloca, né? Advogando em causa própria, vem a presença de Vossa Excelência propor, né? E daí coloca lá o nome da ação.
tá? Então, essa procuração em causa própria, esse doutrinador, ele entende que ela é irrevogável, que eu não posso passar para outras pessoas. Esse é o entendimento dele, tá? Porque, por exemplo, se eu distribuir um processo e eu quiser colocar depois, né? Eu coloquei lá que eu estou advogando em causa própria, mas se eu depois quiser colocar alguém, eu posso fazer uma procuração, um subestabelecimento ali para estar colocando outro advogado para me acompanhar numa audiência de instrução, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu coloquei aqui o que esse doutrinador entende, tá? Mas tem correntes que entendem que não há necessidade, e na prática, às vezes, o juiz não se incomoda com isso, tá? Então, eu posso colocar uma outra pessoa para estar atuando, ok? Tranquilo aqui? Vocês conseguiram entender essa questão aqui da causa própria? Porque vocês vão usar isso quando vocês forem advogar, né? Vocês vão entrar com os trabalhos de vocês. Faço a parte da qualificação da petição no escritório que eu trabalho, mas nunca fiz a petição inteira. Mariane, mas já é um começo. Você faz petição civil, trabalhista, criminal, o que você faz, Mariane? Sabe por que eu estou falando isso? Porque, assim, a civil, a penal, né, as outras petições, a qualificação é mais simples. Agora, já a qualificação da trabalhista, eu acho que vocês não estão vendo ainda processo, de tudo um pouco, processo do trabalho, né? Mas a qualificação da trabalhista tem, acho que 11 itens, tá? Você tem que colocar, na trabalhista, você tem que colocar o nome da mãe, número do PIS, PASEP, tá? Tem que colocar bastante número da carteira de trabalho, tem que colocar várias outras informações que no cível não é exigido, tá? Então, essa qualificação aí, por isso que eu perguntei. Que chefe, o que João... Não entendi, Dri, o que você falou? Que chefe, o que João... Você fez uma trabalhista, na semana passada ela é bem chatinha. O João fala que sou a chefe dele. Ah, tá. A trabalhista ela é mais complexa. Não é nem que ela é mais complexa, é que ela tem uns requisitos a mais, né? Mas depois que você acaba pegando o jeito, ela acaba ficando mais fácil, né? Eu faço muito empresarial e trabalhista. Por quê? Porque eu advogo para muita empresa, né? Então, acabo fazendo dos dois por conta disso. Mas, pessoal, só quero saber, ficou claro aqui da procuração em causa própria? Então, se vocês forem entrar com uma ação, né? Quando vocês forem advogados, então vocês podem advogar em causa própria. Então, vocês vão qualificar lá vocês e vão colocar lá, advogando em causa própria, que o juiz já vai entender que não vai ter procuração lá juntada no processo, tá? Porque obrigatoriamente tem que ter uma procuração juntada lá no processo. Beleza? Tranquilo aqui essa pergunta? Posso passar para a próxima? Ficou alguma dúvida aqui? Da questão da procuração em causa própria? Ninguém quer mostrar mais o rosto para mim? Ninguém, né? Ai, vocês são muito tristes. Vou fazer chamada hoje no final. Fazer todo mundo mostrar o rosto. Aí, Dre. Obrigada, meu amor. Só assim, vou ter que fazer chamada hoje no final, porque atualizaram a lista de chamada, né? Então, daí vai todo mundo ter que mostrar o rosto. Ah, você já tá dando presente, David? Não, é só no final. Só no final, David. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Requisitos básicos para uma procuração. Então, quais são as informações necessárias para que eu coloque numa procuração, tá? O mínimo que eu tenho que colocar numa procuração. O local da sua emissão,
né, aonde aquela procuração está sendo realizada. Normalmente é lá na data mesmo, tá? Então a gente coloca lá Paranavaí e a data, né, que você sabe. Ou na judicial, normalmente é assim, né? Na empresarial também. Tem procuração pública que eles colocam no começo. Aí eles colocam lá, ao dia tal, a hora tal, no local tal. Então, colocam lá em cima no começo, tá? A data daquela procuração, tá? A escritura pública nem sempre a procuração feita por escritura pública, nem sempre a data vai estar lá no final. Ela às vezes está lá no começo, tá bom? Então, primeiro requisito básico, local de sua emissão. Depois, qualificação do outorgante e do outorgado. O outorgante, gente, é o mandante, tá? Se vocês quiserem anotar aí, o outorgante é o mandante, é a pessoa que vai passar poderes para o outorgado, tá? Que é o mandatário. Então, anotem se vocês estiverem com caderno aí, ou se vocês imprimiram o material, ou tiverem com o material aí aberto, então anotem, coloquem aí entre parênteses, tá? Então, tem que colocar lá o nome completo, o endereço, CPF, RG, tá? CEP, e-mail, a quantidade de informações que você puder colocar ali, você já coloca ali, tá? Na qualificação dele. E, principalmente, quais são os poderes para praticar os atos, tá? Então, que tipo de poder que você vai estar dando para o outorgado estar realizando para você? A gente vai estar vendo quais são esses tipos de poderes que a gente tem ali, que na verdade são as espécies de procuração que a gente tem, tá bom? Então, requisitos básicos de toda procuração: local da emissão, qualificação do outorgante e do outorgado e os poderes que você está dando para ele praticar os atos, tá? Então, você tem que falar que tipo de poder que ele tem e que ato que ele vai estar podendo realizar para você, ok? Tranquilo aqui? Tranquilo? Posso continuar? Beleza? Aqui no próximo tópico tem as obrigações do mandante, tá? Quem que é o mandante, gente? O mandante é o outorgante, tá? É o cliente, é a pessoa que vai estar dando poderes a outra, ok? Então, obrigação do mandante: executar o mandato na conformidade exata de seus termos. Então, por exemplo, ele vai outorgar uma procuração para mim, para eu defendê-lo num processo. Então, eu vou estar lá colocando que ele está outorgando poderes para eu defendê-lo no processo número tal, em que o autor é fulano de tal, tá? Então, aí eu vou colocar se eu vou poder transacionar, se eu vou poder desistir, se eu vou poder receber, se eu vou poder dar quitação, tá? Então, todas essas coisas, ela tem que constar numa procuração. Algum de vocês já fez uma procuração antes? Ou já assinaram alguma procuração? Vocês já assinaram alguma procuração na vida? Já? E aí? Não? Não? Não, já fiz. E o resto do pessoal, vocês já assinaram uma procuração? Tinha algum poder diferente, alguma coisa diferente? Já fez algumas no escritório, Beatriz? Já? João também? Então, vocês já viram, Caio ainda não.
Eu vou colocar aqui para vocês depois um exemplo que eu peguei da internet mesmo, de uma procuração, mercantil, tá? Entre pessoas jurídicas. Mas depois, qualquer coisa, eu posso mostrar uma também dos clientes, tá bom? Para vocês, para ver como é que a gente acaba fazendo isso aqui. É só para saber se vocês já viram, né, uma procuração na vida, porque daí, às vezes, tem um pouco mais de facilidade, tá? Então, obrigações do mandante: executar o mandato na conformidade exata nos seus termos, que é aquilo que eu falei. Então, eu vou fazer uma procuração para defendê-lo, ou eu vou fazer uma procuração para entrar com a ação. Daí eu tenho que especificar lá que tipo de ação que eu vou estar entrando. E prestar contas, tá? Então, eu também tenho que prestar contas daquilo lá, do que eu fiquei incumbida de fazer, tá? Então, eu tenho que prestar conta se eu já distribuí a ação, se eu já apresentei defesa, se já saiu sentença, no caso do advogado, né? Agora, se for uma procuração mercantil, para eu vender alguma coisa, né? Para eu colocar alguma coisa à venda, né? Para realizar o negócio, eu também tenho que deixar o mandatário, né, informado, o mandante daquilo lá, beleza? Vamos voltar lá para o slide. Depois a gente tem aqui a extinção do mandato. Então, a gente tem ali a revogação dos poderes outorgados pelo mandante. Então, quando for revogação, é porque o mandante está encerrando aquele mandato, tá? Ele está encerrando aquela procuração, ela não tem mais poderes. Isso vai ficar bem mais claro a hora que a gente for ver lá a parte do estatuto da OAB, tá? Mas isso também pode acontecer no cível, no empresarial, no penal, no administrativo, em qualquer um, tá? Então, quando o mandante, ele quer encerrar, né, aquele contrato de mandato, ele revoga os poderes. Normalmente, ele notifica o outorgado, né, o mandatário daquilo lá, tá? Que ele quer revogar os poderes dele e que ele vai estar substituindo ele por outra pessoa, tá bom? Depois a gente tem a renúncia do mandatário. Então, se o mandatário não quiser mais atuar naquela procuração, ele renuncia. A mesma coisa, ele tem que notificar o mandante daquilo lá. No caso, se for uma procuração judicial, de um processo judicial, lá no estatuto estabelece que ele tem que ficar ainda 10 dias no processo, a partir da data da notificação. Então, hoje eu notifiquei meu cliente, né? Isso tem que ser por escrito, tá, gente? Junta no processo para comprovar para o juízo. Então, eu vou lá, pego a assinatura do cliente, ou ele vem no escritório, e daí eu faço lá a renúncia e ele assina notificando, né, que ele está avisado que em 10 dias eu não estarei mais atuando no processo dele, tá? Que ele precisa contratar um outro advogado, tá? Então, a renúncia é do mandatário, a revogação é do mandante. Pode extinguir também o mandato por término do prazo ou conclusão do seu objeto, né? Então, eu coloquei que aquela procuração, isso acontece muito por prazo quando é mercantil, tá? Quando é procuração empresarial. Então, eu outorgo poderes a uma pessoa para ela estar vendendo algo em meu nome, tá? Então, ela vai tentar vender, por exemplo, imóvel, saca de soja, alguma coisa desse tipo, participar de alguma reunião, né? E eu coloco lá específico, né, que ela tem, que o prazo dela, qual é o prazo que ela extingue, tá? A doutrina hoje, ela tem entendido que as procurações, elas não têm data de validade, tá? Então, se eu não colocar data de término,
aquela procuração vai estar valendo para sempre. Vou contar um caso aqui para vocês, que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma audiência trabalhista de um banco, né? E daí o sindicato tinha entrado com a ação, e quando o sindicato entrou com a ação, eles juntaram lá a petição inicial, a procuração, os outros documentos, e colocaram uma procuração de tipo uns 4, 5 anos atrás. Era uma procuração muito antiga. Aí a gente até juntou alguns julgados, né? Que aquela procuração não tinha mais eficácia e tudo mais. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi verificar a questão dele, né? Que ele era aposentado do banco. Ele já tinha falecido. Fazia mais de um ano. Então, quando o sindicato distribuiu a ação, a pessoa já tinha falecido. Quer dizer, aquela petição lá, a petição, a procuração, mais nada tinha eficácia, né? Eu entendi que o advogado agiu muito de má fé ali, e daí quando eu tive a audiência de conciliação, o juiz do trabalho, eu falei que, na verdade, aquele caso estava no STF, estava sobrestado, então não tinha possibilidade de acordo, o que eles estavam pedindo, e requeri o sobrestamento, que eu já estava pedindo na defesa, e eu pedi para ele constar também na ata a litigância de má-fé do advogado, né? Aí o juiz ainda chamou a minha atenção, ainda brigou comigo, falou, doutora, mas para que fazer isso com o colega? Eu falei, excelência, porque ele distribuiu uma ação de uma pessoa que já faleceu há anos. A pessoa acho que tinha morrido há 2 anos e ele distribuiu a ação 2 anos depois e ele já estava com essa procuração há 5 anos. Aí eu falei assim, eu quero que conste isso na ata. Ele falou, mas isso tá na defesa? Eu falei, tá na defesa. Mas o juiz ficou bravo comigo. E daí a mulher da pessoa, né, do autor, ela estava lá, ele não deu a litigância de má-fé do advogado e pediu para a mulher só juntar, a esposa juntar a certidão de casamento e o atestado de óbito, que ele ia dar prosseguimento no feito. Quer dizer, eu só me desgastei com o juiz, né, para arrumar a briga, e ainda toda vez que eu vou lá, ele já fala assim, ô, doutora Aline, mas a senhora de novo aqui para brigar com os velhinhos, porque é os aposentados que entram com ação, né, então a maioria é idoso. Então ele olha para minha cara e já fala, já veio brigar com os velhos. Eu falei, não, estou aqui para brigar com ninguém, mas fazer o quê, né? Mas enfim, gente, procuração normalmente não tem data de validade. Nesse caso aí, a pessoa que tinha outorgado os poderes já tinha falecido, e mesmo assim o juiz resolveu continuar o processo. A gente até podia recorrer disso, né? Mas provavelmente vai recorrer depois lá no recurso ordinário, mas tem bastante, é bastante confusa essa questão da procuração, tá? Vocês vão ter bastante problema disso, porque cada um pensa de um jeito. Você queria falar alguma coisa, meu amor? Mas da pessoa prefeito? Não entendi, cortou. Uma morte da gente não extingue. Eu também entendo, extinguiu, né? A morte é uma, né? É uma das causas de extinção do mandato. Mas ele na verdade, ele não se apegou à extinção do mandato. Ele entendeu que a esposa é a pessoa legítima e ela realmente, ela poderia estar entrando com essa ação, né? Porque mas em nome dela, entendeu? Representando, né, o espólio e tudo mais. Mas ele fez isso por questão de celeridade processual e tudo mais, tá? Então ele acabou desconsiderando, tá bom? Isso acontece, gente, mais na Justiça do Trabalho, que eles têm
tem, assim, uma facilidade para certas coisas e umas restrições para outras. Justiça do Trabalho, por exemplo, tem lado certo para você sentar na sala de audiência. Parte autora é de um lado e parte requerida é do outro, tá? No cível, no penal, a gente não tem muito disso. Cada um vai entrando e vai sentando aonde dá. Já na trabalhista não tem. Então, teve uma vez que eu estava assistindo uma audiência e aí as advogadas falaram, nossa, a gente sentou do lado errado. Aí a juíza olhou para a cara dela e falou assim, ai, vocês não vão trocar? Vamos, troquem, levante-se. E daí tiveram que trocar de lugar. Então, a Justiça do Trabalho tem certas coisas que ela simplifica, mas tem certas coisas que ela exige, tá bom? Então, ali, término do prazo ou conclusão do objeto. Então, normalmente a gente coloca um ou outro quando vai estar fazendo essa procuração, tá? E mudança de estado de uma das partes, tá? Essa mudança de estado não é só o estado mudando de estado, sabe? Paraná, São Paulo. Por exemplo, se a pessoa faleceu, se a pessoa teve algum problema mental, tá? Alguma coisa física, né? Não é mudança de estado, mudou de estado, porque eu posso continuar advogando para alguém que mudou do estado do Paraná para o estado de São Paulo, não tem problema nenhum, tá? Esse estado aí que vai estar no material de vocês é isso. Veio a falecer, tá com uma amnésia, né? Sofreu um AVC, alguma doença que deixa ele ali como incapaz ou relativamente incapaz, tá bom? Então, essa aqui é a mudança de estado. Ok, aqui nas obrigações e na extinção do mandato? Foi tranquilo aqui para vocês? Foi? E o resto da turma? Cadê o resto da turma? Cadê o pessoal? Cadê esse pessoal? Foi, Caio? Tranquilos? Tranquilos? Tranquilo, Beatriz? Deixa eu dar um gole, que agora a aula é mais demorada, né, gente? É 1h40. Antes era 1h20. Antes era 50 minutos no YouTube, né? Aí passou para 1h20 no Zoom e agora é 1h40. 50 minutos. Então tá bom. A live. Antes era rapidinho, né? A live era, quando era no YouTube, era 50 minutos, nem dava tempo direito, né? Aí depois no Zoom era 2h40, né? Que era o tempo máximo. E agora nessa daqui é 1h40. Tem que molhar a garganta, porque senão eu termino aqui com a garganta arranhando. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso material. Aí, amores, eu coloquei aqui para vocês o subestabelecimento. Eu vou estar falando também ali a questão do subestabelecimento, dos tipos de subestabelecimento. Aqui é só um resuminho para vocês estarem entendendo, tá? Então, tá ali, o mandato pode ser subestabelecido a um terceiro, transferindo-lhes os poderes outorgados. O subestabelecimento pode ser feito com iguais reservas de poderes ao mandante. Nesse caso, a relação pode passar a vigorar entre o mandante e o subestabelecido. Então, quando eu faço um subestabelecimento com reservas iguais de poderes, o que eu estou querendo dizer isso? Que os poderes que a mim foram conferidos, eu vou dividi-los com uma outra pessoa, tá? Então, se a pessoa me passou com esses poderes, eu posso passar para ela. Professora, posso passar com menos poderes? Pode. Posso passar com mais poderes? Não, porque você não tem mais poder que aquilo. Então, você só pode, no máximo, passar os poderes iguais que você tem. O que você pode fazer é fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes, que daí você vai estar passando todos os seus poderes para aquela pessoa e você vai deixar de atuar no processo, tá? A gente vai estar falando disso ali mais para frente, tá? Então, o subestabelecimento, eu só quero que vocês saibam, que é quando eu passo os meus poderes para outra pessoa, tá? Eu subestabeleço outra pessoa para estar agindo também em nome, né, do outorgante,
tá? Então, eu subestabeleço para outra pessoa. Vocês também já fizeram subestabelecimento? Pessoal aí que já está em escritório, que está peticionando, vocês já fizeram sub? Já fizeram algum tipo de subestabelecimento? Conta aí para mim. Depois, eu coloquei ali para vocês o prazo, tá? Então, ali, ó, o mandato será obrigatoriamente lavrado por escritura pública quando for da essência do ato um instrumento público, como no caso de compra e venda de imóveis. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, tem espécies de procuração que tem que ser obrigatoriamente feito por escritura pública. O contrato de compra e venda de imóveis é um deles. O registro, né? Se alguém for me autorizar, por exemplo, no meu caso que eu falei para vocês, né, que o pai do meu filho mandou a procuração para mim, o casamento, tá? Então, tem certos atos que exigem, tá bom? Que essa escritura seja feita de forma pública. Deixa eu ver aqui o que o Caio falou para mim. A Beatriz já fez sub, o Otávio não. Vamos ver ali o que o Caio perguntou. Por exemplo, sou responsável legal por uma empresa. Caso esteja incapacitado no momento, posso subestabelecer o poder de assinar para alguém em meu nome a terceiro? Ô, Caio, isso vai variar do que está estabelecido lá no contrato social, tá? Que vai estar estabelecido lá no contrato social. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, tá? Até porque, no caso de você subestabelecer, não tem problema nenhum, né? Desde que conste lá no contrato. Mas o problema é se Deus me livre e guarde, Caio, vou até colocar outra pessoa. Se a pessoa, né, que é o responsável legal pela empresa, por exemplo, ela está em coma, né? Tá doente, vai fazer uma cirurgia, e daí eu não tenho ninguém para assinar, né? E aí, né? A pessoa tá lá em coma, ela que é o representante legal. Normalmente, essas empresas, gente, o representante legal, ele às vezes até deixa já algumas pessoas com procuração para agir em nome delas, tá? Então, ela já deixa, o representante já deixa uma pessoa para assinar em nome dela, tá? Por exemplo, quando é essa questão de assinar cheque, folha de pagamento, né? Transferência bancária para efetuar pagamento, essas coisas, normalmente ele deixa, por exemplo, uma procuração do chefe do financeiro, tá? Se for alguma questão tributária, ele deixa o contador dele já com uma procuração, tá? Mas pode sim, Caio. Você pode colocar no nome de terceiro, tá? E se tiver algum impedimento, por exemplo, que nem eu falei, não deixou a procuração e a pessoa entrou em coma, né? Como é que eu vou fazer? Provavelmente você vai ter que procurar a junta comercial, né? Ou tá entrando com alguma ação judicial para estar ali vendo ou vendo quem que é o responsável, por exemplo, se ele é casado, né, a esposa, ou se ele é solteiro, né, o pai, a mãe, né, alguém que seja ali responsável por essa pessoa, se essa pessoa não tiver nem capacidade de assinar, tá? Aí vai ter que pegar lá na parte de direito civil, de direito de família, quem que vai ser o responsável por essa pessoa, tá? O tutor, o curador, alguma coisa nesse sentido. Caio, você conseguiu entender? Responde para mim aqui, Caio. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Ou ficou claro aqui? Tudo certo? Acho que o Caio saiu, acho que ele foi embora.
Voltou, Caio. Você foi beber água, Caio? Você perdeu minha explicação, Caio? Você foi ouvindo a minha explicação? Beleza, Hugo? Olha, esse Caio, ele pergunta as coisas e vai beber água. Deixa um copo d'água aí. Igual... Tá, então depois você pega aqui no vídeo, tá bom? Tem que pedir para sair da sala. Isso mesmo, Sinclair. Isso mesmo, tem que pedir para sair da sala. Foi beber água na hora da explicação que ela fez para ele. Sacanagem, né? Mas faz parte, né? Ele não sabia que eu ia responder essa hora. Depois você vê o vídeo, ó, marca aí, ó, tá mais ou menos ali com 1 hora. Quando tiver mais ou menos 1 hora, você vai lá no vídeo e assiste, tá bom? É, dureza, dureza esses alunos, mas faz parte, tá? Então, terminamos aqui. Agora nós vamos ali para as espécies de mandato. Então, a gente tem mandato civil e mandato empresarial, né? Que é o comercial ou o mercantil. Aí eu coloquei aí no material de vocês o mandato civil. Se as obrigações do procurador não consistirem na prática ou na administração de interesses mercantis, sendo, em regra, gratuito, se não for estipulada retribuição ou se não tiver por objeto atividade ou gestão que o mandatário exerça por ofício ou profissão lucrativa, tá? Então, na verdade, aqui são os requisitos para um mandato civil, tá bom? Então, ó, gratuito, né? Não consistir na prática ou na administração de interesses mercantis. Se não foi estipulada retribuição ou se não tiver por objeto atividade ou gestão que o mandatário exerça por ofício ou profissão lucrativa. Gente, qual que é essa profissão lucrativa que trabalha através de mandato? Qual que é, meus amores? É do advogado que a gente está falando aqui, tá? Essa profissão lucrativa aqui, normalmente é o advogado, beleza? Depois a gente tem ali o mandato empresarial, comercial ou mercantil. Então, o que precisa para a gente saber que é um mandato empresarial? Se o mandatário tiver de praticar atividades econômicas organizadas, dirigidas à produção e circulação de bens e serviços, mesmo que o mandante ou o mandatário não sejam empresários, sendo normalmente oneroso. Então, aqui, ó, já para ser mercantil esse mandato, tem que ter valor, tem que ter preço estipulado, tá? O mandante ou o mandatário não sejam empresários, uma das partes. A gente acaba colocando, uma boa parte da doutrina entende que tem que ser as duas partes, tá? Mas o que pode acontecer? Uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa física passar uma procuração para uma empresa, tá? Tem doutrinador que entende que também isso já é um mandato comercial, tá? Já é mercantil esse tipo de mandato, beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida aqui nas espécies de mandato? Não? Tranquilinho. Vocês precisam saber bem disso aqui, tá? Porque vocês vão utilizar muito, tá bom? Tem que saber demais. Depois, eu coloquei aqui para vocês, a gente já vai entrar agora numa outra legislação, tá? A gente vai entrar agora lá no estatuto.
Estatuto da OAB, tá? Eu não tô com o número da lei aqui, mas é 9.000 e alguma coisa, eu não lembro aqui, mas se vocês colocarem no Google lá, Estatuto da OAB, vai aparecer lá, tá? Então, o que o Estatuto da OAB fala? Então, vai estar lá no artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Gente, como é que ele faz prova do mandato? Através da procuração, tá? Então, o advogado, vocês todos, né? Vou fazer cópia de um processo de um cliente meu na prefeitura, fora de juízo, né? Não tem nada a ver com juízo. Preciso de uma procuração. Vou acompanhar uma licitação na prefeitura, ou vou participar de uma licitação na prefeitura em nome de um cliente meu, de uma empresa. Preciso de uma procuração para estar comprovando isso, tá? Então, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Como se faz prova do mandato? Com a procuração, ok? Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Amores, ó, isso tá na lei, tá? Não acontece na prática, tá? Não acontece na prática. Vou falar de mim, né, que eu faço audiência faz 10 anos já. Os juízes nunca dão 15 dias para a gente juntar procuração ou subestabelecimento. Quando eu pego um juiz invocado, tem juiz que me dá, às vezes, 24 horas, tá? Tem juiz que, às vezes, dá 24 horas para eu estar juntando o subestabelecimento, tá? Então, tem juiz que não dá esse prazo ali de 15 dias, não. Se vier acontecer alguma coisa futuramente, tiver que fazer um recurso, alguma coisa desse tipo, daí você vai e alega aquele artigo ali da lei que você tinha, na verdade, 15 dias e o juiz não te concedeu. Já aconteceu de eu estar fazendo uma audiência de instrução, o escritório que eu presto serviço, eles não tinham juntado um subestabelecimento para mim, e eu pedi prazo para a juíza para juntar, e a juíza falou que não ia conceder prazo para eu juntar. Eu falei assim, então tá, então a senhora conste na ata que a senhora não vai me conceder o prazo. Eu, de novo, né, para variar, arrumando confusão com o juiz, né? E daí ela, né, queria penalizar. Na verdade, é porque eu era uma empresa, estava representando uma empresa de telefonia, e ela, eu acho que era o marido dela que tinha uma ação contra a empresa que eu advogava, e daí acho que ela estava com muita raiva. Mas no final das contas, a gente juntou o subestabelecimento e ela nem tocou no assunto na hora de dar sentença, né? Até porque se ela tivesse feito alguma coisa desse tipo, o tribunal ia dar uma fumada nela. O João, ou ele está tentando falar japonês, ou ele deu o celular para alguma criança. João, você tem filho? Tem alguma criança brincando aí? Pessoal, tá? Então, ali vai estar que é 15 dias prorrogável por mais 15. Mas, normalmente, não é isso que acontece, tá? Então, quando vocês forem advogar, se atentem a isso, tá bom? Porque os juízes dificilmente dão esse prazo para nós advogados, ok? Outra coisa aqui desse artigo é que está falando assim, do parágrafo 1º. O advogado afirmando urgência pode atuar sem procuração. Isso aqui, amores, acontece muito no criminal. Eu sei que essa sala tem bastante gente que adora direito penal, processo penal, né? Então, vocês podem atender clientes que
você não tem procuração, tá? Então, no penal acontece muito eu não faço penal, tá? Mas acontece muito da gente atender o cliente sem procuração, tá? Às vezes até para entrar lá para pegar a assinatura da procuração mesmo, né? Então, nem deu para ver, João. Então, às vezes a gente vai sem a procuração. É um caso de urgência, tá? Por exemplo, vai fazer uma audiência para um colega que furou um pneu e ele não conseguiu chegar para a audiência, alguma coisa desse tipo. Então, daí pede o prazo lá para conceder, tá? No criminal, é bastante comum isso. Oi, fofura! Tudo bem, meu amor? Temos alunos. Oi, meu amor, é a professora. Que fofura. Não pode deixar celular na mão de criança, não tem jeito, João. Gente, então ok aqui? Então fiquem cientes disso, tá? Quando vocês forem advogar, o juiz não vai dar 15 dias para você juntar a procuração, tá? Se por acaso ele vier falar qualquer coisa depois na sentença, alguma coisa desse tipo, que a parte não tinha advogado, alguma coisa assim, ou você distribuiu a ação e não conseguiu juntar a procuração, por algum problema com o cliente, alguma coisa desse tipo que você não conseguiu pegar a assinatura dele, aí você alega esse parágrafo primeiro, tá? Então, você não vai alegar nada do Código Civil, do Código de Processo Civil. Você vai alegar o parágrafo primeiro do artigo 15, do artigo 5 do Estatuto, tá? Se vocês tiverem algum problema por conta de prazo, é isso aqui que vocês vão alegar. Por quê? Porque se você não distribuir a ação e não juntar a procuração, o juiz pode mandar extinguir o seu processo, porque é requisito da petição inicial, tá? Então, por isso que tem que estar com essa procuração. A procuração, gente, a procuração e o contrato de honorários é a nossa garantia, tá? Até para depois poder receber. Então, se atentem a isso, beleza? O parágrafo 2º vai estar falando o seguinte: a procuração para foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então, você pode fazer, normalmente eu faço essa procuração, né, de foro geral, né? Eu faço ela, ou eu acabo fazendo mais a adjudícia, né? E coloco ali os poderes especiais, ali, por exemplo, da quitação, fazer acordo, receber, sacar valores, tá? Então, daí você pode colocar esses poderes especiais na sua procuração. O parágrafo 3º vai estar falando: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término do prazo. Amores, aquilo que eu já tinha falado para vocês antes, tá? Então, quando você renuncia, o advogado renuncia e o cliente revoga, tá? Então, quando o advogado renuncia a essa procuração, ele tem que acompanhar o processo por mais 10 dias. Professora, isso vale para os mandatos civis? O Código Civil não fala disso, tá? Isso aqui é específico para o estatuto, mas você pode deixar isso convencionado no mandato, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui do artigo 5º? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui do estatuto? Nem não? O que é nem não? Não tem não? Foi sem querer. Tá? Provavelmente essa matéria aqui vocês vão ver depois de novo lá no 5º ano, né? Porque ética, gente, é a disciplina que vocês precisam gabaritar na prova da OAB. Tem 8 questões e a legislação é bem pequena.
Então, vocês têm que gabaritar aquelas 8 questões. Então, é bom que vocês já vão aprendendo aí antes. Beleza? Tranquilo aqui, então, gente? Ninguém com dúvida, né? Posso tocar o barco. Então, vamos lá agora, vamos falar de procuração. Da procuração ali pro advogado, tá bom? Vamos lá. Então, as espécies que a gente tem de procuração. Essa procuração para foro geral, ela serve para qualquer um, tá? Para advogado, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, entre pessoa física e jurídica, tá? No material de vocês está aí explicadinho cada uma delas. Então, a procuração para foro geral, chamada de procuração adjudícia, habilita o advogado a postular judicialmente em nome do cliente, porém para poderes especiais. Aí eu coloquei ali, confissão, transação, deve haver uma cláusula especial, tá bom? Então, a primeira procuração de foro geral. Ela, normalmente, essa procuração, a gente deixa escrito lá em cima, procuração adjudícia, tá bom? Depois, procuração com poderes especiais. Garante poderes diferenciados, além da postulação em juízo. Então, por exemplo, eu vou precisar pegar cópia de um processo na prefeitura, no PROCON, né? Um inquérito, cópia de um inquérito processual, né? Um inquérito que está correndo na delegacia, tá? Então, daí você faz essa procuração com poderes especiais. Depois, eu tenho a procuração chamada de apo de acta. Essa procuração aqui, ela é feita nos próprios autos pelo escrivão, geralmente em audiência. Essa procuração aqui, gente, ela acontece se vocês forem fazer dativo, trabalhar como advogado dativo, e já aconteceu, por exemplo, das vezes eu estar no fórum aguardando uma audiência, e daí vai ter uma audiência antes da minha, e a parte está sem advogado. Aí o juiz pede para o escrivão ir ali fora e perguntar, doutora, a senhora não pode acompanhar essa audiência? Né? Que daí depois o Estado paga os honorários. Aí eu falo, posso. Daí eu entro na sala de audiência e o escrivão faz essa procuração ali. Professora, mas essa apo de acta é só nesse caso, em caso de dativo? Não. O cliente me contratou ali 1 hora antes, né, da audiência. Não deu tempo dele ir no escritório e eu fazer uma procuração. Peço para o escrivão digitar na ata ali os termos de uma procuração, tá? Então, essa procuração, ela é feita nos próprios autos. Normalmente, ela é feita em audiência, tá? Ela é feita em audiência. Hoje em dia, com o processo digital, é mais difícil dela acontecer, tá? Mas ela acontece. Então, essa procuração é aquela procuração que não é nem o advogado que faz e nem o cliente assina, tá? Então, essa procuração, essa apo de acta, ela é estritamente para advogados, tá? Porque é uma procuração feita no próprio processo, tá? Então, essa é específica para advogado. A procuração para foro geral, ela habilita o advogado se for, né, para tiver ali para trabalhando de processo. Daí também ela acaba só sendo para advogado, tá? Mas se for para alguma outra coisa, eu posso fazer com poderes especiais, tá bom? Alguma dúvida aqui nesses tipos de procuração? Nesses 3 tipos de procuração? Conseguiram entender? Tem no material de vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo abrir aí para dar uma olhada, mas no material tem as 3 ali, bem explicadinho, tá? Então, estou fazendo isso até porque
a gente acaba vendo o mandato ali só dentro do Código Civil e tem muito mais coisa além daquilo lá, tá? Só ela me responde, né, minha flor? Só você que me responde. Cadê o resto do povo dessa sala que ninguém fala comigo? Vamos lá, então, gente. Renúncia. A renúncia tá ali no parágrafo 3º, artigo 5º do Estatuto. Depois, vocês estão aí, né, Otávio? Eu não sei não, acho que vocês estão só me enganando, só para ganhar presença. Tá aí. Tá, né? Sei. Tá aí, Hilary? Mostra o rosto para mim, Hilary. Vamos lá. Então, a questão da renúncia. Deus se livre. Não, minha professora, você é tão bonita, por que tá falando isso? Vamos lá. A renúncia. A gente tem ela no parágrafo 3º, ali do artigo 5º que eu falei. Oi, Isabela! Depois a gente tem também no artigo 16 do Código de Ética e no artigo 6º do regulamento, tá? Então, a gente vai ter todos esses artigos falando aqui da renúncia, tá? A renúncia é ato de vontade própria do advogado de dar fim à relação profissional. Deve proceder à informação ao cliente por carta AR e juntar no processo. Responde ainda pelo processo nos próximos 10 dias da juntada, tá? É ato unilateral e não depende da vontade do cliente, tá bom? Então, a gente tem essa previsão, vocês viram, ó, a questão da renúncia é do advogado, tá? Só quem renuncia é advogado, tá bom? O que vocês tanto ri, gente? Só porque a Monique falou Deus me livre? Vocês não querem, né? Daqui uns dias vai ser obrigatório ligar a web, aí vão ter que se arrumar para ver as aulas. Gente, mas vocês se arrumam para ver as aulas? Para dar, porque eu para dar aula eu não me arrumo. Eu tô de moletom, blusa de moletom, calça de moletom. Eu não me arrumo, não passo maquiagem, eu não passo nada. Eu não sei as outras professoras, né? A Isabela não precisa de nada, né? Porque é com aquela carinha dela. Mas eu não me arrumo, não. Mal me arrumo para ir dar aula. Imagina para dar aula por vídeo. Ah, me arrumo, chinelo, meia, pijama, cabelo igual. Eu também não me arrumo, não, gente. Não é falta de consideração com vocês, não, mas é que tá frio, né? Já é difícil ficar desarrumado. Imagina segurando onda de presencial. Tá linda, professora. Ah, tô maravilhosa. Do jeito que eu acordo, eu assisto a live. Apesar que estou com a camisa do Palmeiras. Chique, né? Tá vendo? Eu tô com o moletom do Snoopy. Tá valendo, gente. É assim mesmo. Fazer o quê, né? Não precisa se preocupar de arrumar, não. Não, não é do Snoopy Dogg, não. É do cachorrinho, ó. É desse Snoopy aqui. Vocês são terríveis, né? Ai, meu Deus do céu. Snoopy Dogg. Ai, só vocês. Não vou cair, não, amor. Sabia que você gostava. Se o Bruno meter a cara aí na minha net, cai. Vocês e as piadas internas de vocês. Vamos lá, então. Então, renúncia só para advogado. Gravem isso, tá? Revogação vai estar lá também no artigo 17 do Código de Ética. É o encerramento do contrato por vontade do cliente. Ainda terá que pagar honorários. É ato unilateral do cliente. Eu quero que vocês não confundam isso, tá? Porque isso vale para todas as procurações. Renúncia é para quem? Hã? Renúncia é para quem, gente? Advogado.
Renúncia é para o advogado, para o outorgado, tá? Porque não é só para o advogado, né? É para o outorgado. Então, me outorgaram poderes, me passaram poderes, tá? Então, para o outorgado é a renúncia. Para o outorgante é a revogação, tá? Por mais que o cliente revogue a procuração, tanto para advogado, para empresa, para quem for, se tiver algum honorário ali a ser pago, tá? Ele vai ter que ser pago. Aí vai ter que ver se aquele honorário estava estipulado para ser pago no final do contrato, ou se houvesse encerramento anterior, tá? Como que ia ser pago. Isso daí já vai estar lá dentro do contrato de honorários, tá bom? Então, mas a renúncia, ela não quer dizer nem a renúncia e nem a revogação que a pessoa não vai ter que pagar, tá bom? Depois a gente vai aqui, para a gente encerrar, para o subestabelecimento. A gente tem duas formas, com reservas de poderes ou sem reserva de poderes. O subestabelecimento sem reservas de poderes, ele está previsto no artigo 26, parágrafo 1º do Código de Ética do Advogado. Neste subestabelecimento, ele transfere totalmente os poderes a ele conferido na procuração, não atuando mais no processo, tá? Então, quando eu faço um subestabelecimento sem reserva de poderes, é praticamente que eu estou renunciando, tá? Então, eu estou já passando para uma outra pessoa, tá? Então, eu subestabeleço para aquela pessoa todos os poderes que a mim foram conferidos, beleza? Oi. Seria uma Tá cortando, amor? O subestabelecido seria o mandatário? Mandatário? Ou não? Como assim? O que vai entrar no meu lugar? Isso, porque você era mandatária e você certamente renunciou, né? Porque você passou todos os poderes para ele. Daí ele continua como subestabelecido ou ele é, de certa maneira, mandatário? Não, ele passa a ser o mandatário. Isso mesmo. Tá bom? O outorgado, tá? Depois a gente tem o subestabelecimento com reserva de poderes. Então, ele transfere os poderes a ele conferidos na procuração, atuando ainda, tá? Então, no sem reserva de poderes, ele para de atuar no processo. E no com reserva de poderes, ele continua atuando. Então, entra mais um advogado. No Projude, por exemplo, que é o processo eletrônico, se a gente for juntar lá subestabelecimento e a gente colocar que é subestabelecimento sem reserva de poderes, depois que eu assino lá a certificação digital, que é o protocolo, o Projude já me tira do processo. Se eu junto informo que eu estou juntando um subestabelecimento sem reserva de poderes, ele já me tira e já coloca a outra parte ali para estar advogando no processo. Eu nem acabo cumprindo aquele prazo lá de 10 dias, tá? Então, subestabelecimento de dois tipos, com reserva e sem reserva. O sem reserva, eu saio do processo, tá? E a outra pessoa passa a ser o mandatário, ok? Agora entendeu por que existe a nomenclatura de subestabelecimento na hora de nomear. Para retirar o advogado automaticamente, isso, no Projude. É isso mesmo, tá? Então, quando eu junto ali, eu já acabo saindo. Eu já saio automaticamente, o Projude já me retira de lá. Agora, se for um subestabelecimento com reserva, daí eu continuo atuando e aquele advogado também vai ser intimado dos atos. Ok? Ok? Eu coloquei aqui para vocês umas questões.
Então, vamos fazer junto essas questões. Eu coloquei essas questões também lá no material de vocês, tá? Lá no Drive também tem essas questões aqui. Foi no de vocês que eu coloquei? Acho que foi. Se não foi, eu vou pôr. Daí eu coloco qualquer coisa lá no Teams também, tá? Então, vamos lá. Vocês vão me falando as respostas de vocês. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta sobre ali? Porque eu terminei o conteúdo. Ficou alguma dúvida de mandato? Ajudou vocês a resolver, a ver como é que funciona esse tipo de contrato? Deu uma melhorada na vida de vocês? Então, vamos lá. Vitor foi contratado para representar o senhor Gervásio na realização de determinados atos jurídicos que lhe reverteriam benefício patrimonial. No curso da atuação, entretanto, Vitor toma ciência de que Gervásio veio a falecer. Diante disso, o mandato se extingue e Vitor não deve mais atuar. Se extingue, mas Vitor deve concluir os atos já começados, se houver perigo na demora. Se mantém até a abertura de inventário e Vitor deve continuar atuando. Se mantém, mas os atos de Vitor deverão ser ratificados pelo inventariante. Ou esse mantém até que Vitor termine os atos que foi incumbido, não podendo o inventariante revogar seus poderes. E aí, qual alternativa vocês marcariam aqui? Letra B, Caio. Eu não tô nem achando o meu gabarito. Ah, achei. E aí, gente? Letra B, Mariane. Quem mais, gente? Vou voltar a questão aqui para vocês verem de novo. D. Meus amores, essa daqui é a letra B, tá? Se extingue, mas Vitor deve concluir os atos já começados se houver perigo na demora, tá? Então, essa aqui, a correta é a letra B de bola. Vamos para a próxima. Acerca do mandato, é correto afirmar. Letra A. Se admite mandato verbal, mesmo nos casos em que o ato a ser celebrado pelo mandatário deve ser escrito. B. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário. Letra C. A aceitação do mandato deve ser expressa e não se presume pelo começo de execução. Letra D. O mandato, em termos gerais, confere poderes de transigir, mas não de alienar. Letra E. Se outorgado mandato por instrumento público, é vedado o subestabelecimento por instrumento particular. E aí, gente, nessa daqui, qual vocês marcariam como correta? Você ia de B, Caio, nessa também? A de D. Quem mais, gente? Quem mais? Matheus, Ana, João, Emily, Iago, Otávio, David. E aí, vocês, gente? Qual vocês marcariam nessa dali? Falem para mim, Beatriz, o Caio, o Henrique, Isabela, Vinícius. E aí, e aí? D, que mais?
Essa aqui também é a letra B, tá? Então, maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, tá bom? Beleza? As próximas questões, elas são extensas, então eu vou pedir para vocês, tirem uma foto aí e tentem resolver, que daí semana que vem eu passo o gabarito para vocês. Então, essa é a primeira. Tiraram foto dessa? Tira a foto dessa que eu vou colocar a próxima. Ó, vou colocar a próxima agora, tá? E tirem foto dessa. Artigo 666. Ah, tava aparecendo eu? Ué, que estranho, gente. Vamos lá, então. Vou colocar de novo. Ó, essa é a última. Gente, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Alguém fala aí no microfone para mim. Tá aparecendo a questão? Tá? Ó, então é essa, a da Lúcia. Ó, essa aqui do relativamente ao mandato, considere. É essa e essa, a da Lúcia. As duas. Tiraram foto das duas? Tiraram? Beleza? Coloca o outro também, Sônia. Oi? O outro lá. Qualquer coisa, printem a tela aí. Eu vou colocar qualquer coisa, eu coloco elas depois no Teams para vocês também, tá? Amores, tranquilo então? Beleza? Se tiverem alguma dúvida, tá bom? Falem comigo. Vou colocar esse vídeo depois no YouTube, tá? Para quem quiser.